Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Hoje, dia 29, né, quarta-feira. Vamos entrar no módulo 4 da página 93, tá? Que é construções com nomes impressionantes, tá? Que vamos falar sobre o famoso Pitágoras, tá? Hoje eu só vou dar a introdução do que ele fez, do que ele falou. Ele era um grande matemático na época dele. Aí conta a história dele aí, tá bom? Aqui tem a história dele, depois vocês leem, tá bom? Mas o que é mais interessante foi o que ele criou, tá? Que é o teorema de quem? Quem criou? Pitágoras. Então ele fez homenagem a ele mesmo. Ele é muito modesto, né, gente? Teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Bom, o teorema de Pitágoras, tá? Quando você for estudar analítica, geometria, vocês vão fazer números, vão fazer cálculos, né, de multiplicar, levar ao quadrado. Em desenho geométrico, não. A gente vai tirar os resultados usando a régua, tá? Só segmentos, tá certo? Bom, esse teorema só vale para triângulos retângulos, tá? O que é triângulo retângulo, para quem não sabe? É o triângulo que tem esse aqui, ó, 90 graus. Qualquer outro triângulo que não tenha 90 graus não serve essa teoria, tá bom? Que ele criou e até hoje ninguém conseguiu provar que está errado essa teoria, tá bom? Se você conseguir, até ter um prêmio para quem conseguir provar que está errado, mas até hoje ninguém conseguiu. Quem sabe você, né? Vamos lá então. O teorema de Pitágoras, o triângulo tem lados. Só que ele, em vez de chamar de lados, como A, B, C, ele chamou de catetos e hipotenusas. Catetos e hipotenusas, tá? Não é para ninguém ficar assustado, não. Ele podia também chamar de Alberto, de paralelepípedo, de melancia, né, elefante, mas ele chamou de catetos e hipotenusa, tá? Pergunta para ele por quê que ele escolheu esses termos aqui. Tá bom? Na época, né? Isso foi há muitos e muitos e muitos anos atrás, tá bom? Mas o que são catetos e a hipotenusa? Se você souber isso, tá? O nome não vai te assustar, tá bom? Podia chamar Gilbertinho, Luizinho, né? Não, mas ele chamou de catetos e hipotenusa. Então você tem que saber o que é cateto e hipotenusa. Vamos lá então. Comecinho, olha como é fácil. Cateto. Eu posso falar que cateto é o lado maior de um triângulo, tá? Então o A aqui, ó, dá para ver que é o lado maior. Outra maneira de você. Desculpa, isso é hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior de um triângulo, né? Outra maneira de você identificar a hipotenusa no triângulo. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá vendo? Hipotenusa é o lado maior ou é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E catetos. Catetos tem duas maneiras também de você identificar. São os dois lados de um triângulo que formam 90 graus entre si. Ou catetos são os lados menores de um triângulo. Só isso. Tá bom? Hipotenusa, lado maior. Catetos, lados menores. Os catetos formam entre si 90 graus. A hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. Tá? Bom, vamos lá ao teorema então. Quando a gente fala de teorema, tem muita gente que fica assim assustado. Nossa, que coisa, mas vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, que aqui, ó, esse lado ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Só isso. Tá bom? A hipotenusa, o lado maior ao quadrado, ele é igual à soma dos lados menores ao quadrado. B e C ao quadrado. Olha como é simples, né? Então esse é o famoso teorema do Loyola. Não foi eu que inventei. Quem que inventou? Pitágoras. Então, homenagem a ele. Tá bom? Então, a hipotenusa ao quadrado. O que é hipotenusa? É o nome. O nome de quê? Do lado maior. Catetos são lados menores. Então, se eu pegar os lados menores, levar ao quadrado e somar, eu tenho o quê? Eu tenho a hipotenusa ao quadrado. Tá bom? Dá para provar isso? Dá. Eu peguei aqui, ó, um exemplo. Põe aqui a hipotenusa, chama de 5. E os lados menores, 3 e 4. 5 ao quadrado, porque a hipotenusa 5 ao quadrado é 25. Tá? Então, 25 é igual. Quanto que é B? 3. 3 vezes 3, 9. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. 16 mais 9 é 25. Ok? Foi provado, então, a existência então, do teorema de Pitágoras, tá certo? Bom, vamos lá. Eu escrevi aqui que a hipotenusa ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Como eu poderia também pegar, não sei se vocês já estudaram raiz, né? Esse 2 que transformar em raiz, olha.
Fiz a raiz aqui, entenderam? Só isso, só estou demonstrando. Se eu tirar o B, passar o B para cá, se eu deixar o B aqui, olha, passar o C para lá, o C, se ele passa, ele fica negativo, não é? Tá. E o C, se eu pegar o C aqui, olha, passar o B agora, se torna negativo. Quando um número ou uma letra passa de um lado, o sinal se torna negativo, não é? Eu estou mostrando a mesma seis formas de falar a mesma coisa, tá certo? Essa equação é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa, tá? Só estou demonstrando aqui, olha, que se eu mudar de lado, eu estou falando a mesma coisa, tá certo? Professor de desenho geométrico, Loyola, Loyola, professor de desenho geométrico, bonito, Loyola, lindo, Loyola, 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 né? Sem modéstia, lógico, né? Bom, gente, então, eu só queria explicar essa teoria aqui, tá? Eu queria que vocês lessem essa página, tá? Que fala aqui da teoria, tá bom? Para depois a gente entrar nos exercícios, tá bom? E aí, vou aprofundar mais, tá certo? Isso que eu falei aqui, tá aqui, olha, tá? A teorema, se eu tirar o A ao quadrado e passar para a raiz, vai ficar dessa forma. Então, essas equações aqui são todas iguais, a mesma coisa, tá bom? Depois a gente vai entrar na média geométrica e começar a fazer os exemplos, tá bom? Dê uma lida então na página 94, tá bom? É para hoje eu queria falar com vocês. Valeu, pessoal, boa semana.